No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 19, afirma que Deus abomina pessoas que criam contenda entre irmãos, que apressam os pés para criar contenda entre irmãos, ou seja, pessoas que falam mal do outro, pessoas fofoqueiras, que está sempre falando mal dos outros. Por incrível que pareça, tem gente que quando vai conversar com você, ela não tem nada de bom para falar dela, só fala de outras pessoas. E não fala nada de bom de outras pessoas, só fala do que é mal. Isto é abominável a Deus. Um ser humano, você está falando de uma pessoa, é igual a você. O ser humano, ele é muito cruel. Você está falando do seu próximo, mas quando você fica sabendo que alguém falou algo de você, ou às vezes a mesma pessoa de quem você falou, você acha ruim, não acha? Pois é. Mas a Bíblia nos diz que com a medida que medir será medido. Então, vamos amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo. Sabe por quê? Porque todos somos semelhança de Cristo, semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, ele disse: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele disse nossa, é porque ali estava com ele Jesus também, que ainda era o Verbo, e o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus e Jesus esteve sempre junto com Deus desde o princípio. A verdade é que o Espírito pairava sobre as águas e Deus quis criar o homem para que o Espírito habitasse no homem, porque o homem seria sua imagem e semelhança. Então vamos honrar, respeitar, ser fiel, ser honesto com os nossos irmãos, nosso próximo, que somos semelhança, somos imagem de Cristo. Quando você fala mal de alguém e aquela pessoa fica sabendo, você arranja um inimigo. E aquele inimigo vai sair degredindo a sua imagem também. Porque é raro aquele. Porque quem é sábio, quando alguém diz, olha, o fulaninho falou isso de você. Se você é um cristão sábio, verdadeiro, você diz, vamos orar por ele, para Deus libertar ele da fofoca? Vamos orar por ele, para Deus salvar ele? E colocar na boca dele palavras que edificam, e não palavras que degridem a imagem de outro? Mas poucos são os que pensam assim. Quando alguém fala mal, você fica sabendo, aí você também fala mal daquela pessoa que falou de você. Então você está dando o troco, não é verdade? Você está o quê? Se vingando daquela pessoa que falou de você. Mas a palavra de Deus nos diz que a vingança pertence a Deus. Deus é justo. Se você deixar Deus julgar a sua causa, fazer justiça na sua causa e vingar dos seus inimigos, tudo sai perfeito. Porque Deus, ele é um justo juiz. Ele não julga ninguém além do que ele deve, nem menos do que ele deve. E Deus é tão bom que ele ainda fala assim lá em Provérbios, ele diz assim, ó, quando eu castigar o teu adversário e você se regozijar porque eu castiguei, eu cessarei o castigo. Entendeu? Então é Deus quem pune, é Deus quem castiga, é Deus quem vinga. E se você se regozijar e sair pulando e gritando, que bom que aquela pessoa sofreu isso, ele merece mais do que isso e tal, e Deus vai lá e retira dele o castigo. Porque Deus nos fez, Deus nos criou. Nós somos dele, o bom e o ruim, o certo e o errado, o justo e o injusto.
todos somos de Deus. Porque a palavra diz que Ele criou tudo. E tudo que há nos céus, na terra, no mar, tudo é do Senhor. Então nós somos do Senhor. E quando você toca em alguém, quando você degride a imagem de alguém, você está ofendendo a Deus. Porque nós somos a imagem dele. E porque nós somos dele. E a palavra do Senhor diz que quando você toca em um desses pequenininhos, você tocou na menina do olho de Deus. Você já imaginou a dor de tocar na menina do olho? Tenta encostar o dedo na menina do olho para você ver o que você sente. É o que Jesus sente quando você toca em alguém que é a semelhança dele e a imagem dele, e considerado a menina dos seus olhos. Então, irmãos, vamos ser retos, honestos com o nosso próximo. Vamos ser fiel ao nosso irmão. Por que ser infiel a alguém se somos filhos do mesmo Pai? Ou seja, filhos de Deus. Deus nos criou para o adorar. Deus não criou o homem para ficar falando mal um dos outros, não. Às vezes eu observo certas coisas que não tem como eu evitar, que tem horas que você vê uma pessoa degredindo a imagem de outra e você não pode fazer nada. Se você for defender, você arranja uma guerra para cima de você. Não é verdade? E às vezes não dá para você sair do lugar naquela hora. Então você é obrigado a ouvir. E às vezes eu escuto a pessoa falando mal para outra pessoa, mas fala mal de todos. Não tem uma pessoa que toque o nome que essa pessoa diga um elogio. A pessoa só fala mal do outro. Tem gente que quando se encontra com você, ele só fala mal dos outros. Irmão, pelo amor de Cristo. A palavra diz: não te assente na roda dos escarnecedores, nem te detenha no caminho dos pecadores e dos homens sem Deus. Porque quem faz isso, irmão, é o homem sem Deus. Ainda que ele diga que ele é um crente, ele não é. Porque o crente tem Jesus na vida. Se bem que até o diabo crê, né? E o crente é sinônimo de crer. Só nunca fez foi se converter porque o bicho é ruim e rebelde. E assim também tem muita gente ruim, rebelde, igual o diabo. Está dentro da igreja, mas não para de degredir a imagem dos outros. Quando você fala na pessoa, a pessoa já fala de 1000 defeitos que o outro tem. E esquece que o seu nome também pode estar na boca de outros por aí, porque você também não é perfeito. E muitas vezes a gente é obrigado a ouvir por não poder sair daquele ambiente, mas é desagradável. Imagine a pessoa chega do seu lado e começa a falar dos outros. Você que tem Deus na vida, você não se sente bem, você se sente incomodado. E às vezes, por educação, você fica ali ouvindo. Mas quando você sai dali, qual é a imagem que você leva daquela pessoa? A pior. A pessoa degrediu a imagem de todo mundo, mas o único que ficou degredido ali foi ele. Ele demonstrou que ele é um fofoqueiro, uma pessoa maldosa, uma pessoa iraconda, pessoas que desejam a morte de outros. O sangue de Jesus tem poder. A pessoa esquece que a palavra do Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você amaldiçoa uma pessoa com desejo de morte, você está sendo amaldiçoado. Quem pode morrer é você, porque você está amaldiçoando os outros com a morte. Mas Deus é bom e misericordioso. Se você faz isso, se arrependa hoje. Peça perdão a Deus. Mude o seu modo de ser, de agir, de falar, para que você não peque contra Deus. Porque quando você peca contra o seu semelhante, você peca contra Deus também. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você nunca viu?
Isso é verdade. Mas se Deus está no nosso coração, nós amamos o nosso próximo.